saber essa questão de que juventude é uma categoria histórica, culturalmente construída, né? E que cada sociedade define um pouco o que esperar da sua juventude. Na sociedade de classe, a gente geralmente coloca logo o S na juventude, que foi, na verdade, um mecanismo, uma forma de relativizar essa ideia de que uma sociedade de classe, diferentes classes sociais vivem juntos da mesma forma, né? Mas, de qualquer forma, sempre se trabalha com dois conceitos. Um tipo de condição juvenil, que remete à geração, e uma outra possibilidade de pensar situações vividas pelos jovens. Quando você fala de condição juvenil e geração, você está remetendo ao tempo em que se é jovem. E esse tempo em que se é jovem, ele afeta todas as juventudes, né? Mas não da mesma forma. Então você tem uma juventude que vive no mesmo tempo social, né? Tempo histórico, com as mesmas tecnologias, da escrita ao mundo virtual, né? Por exemplo, mas ao mesmo tempo os mesmos recortes que tem na sociedade como um todo afetam a maneira como se vive essa condição juvenil. E aí os recortes, o mais fundamental é o recorte de origem social de classe, né? Que remete a recursos materiais e simbólicos, mas nós temos também outros recortes, por exemplo, no caso da juventude brasileira de hoje, que são os clássicos que motivam os diferentes movimentos sociais, que é raça e etnia, que é a questão de gênero, que é a questão de jovens com deficiência, que é, hoje em dia, né, que é a questão de orientação sexual, enfim, os mesmos recortes que produzem desigualdades e diferenças na sociedade estão na juventude. Aí tem uma imagem que é boa para falar rapidamente assim, que a juventude é o espelho retrovisor da sociedade. Então é como se estivesse num carro, você bate o olho na juventude, você vê a sociedade. Mas ao mesmo tempo, por ser um momento do ciclo de vida específico, nessa sociedade, que tem uma certa expectativa em relação à juventude, tem promessas cumpridas e não cumpridas em relação à juventude, além de ser um espelho retrovisor, é também um espelho agigantador, porque é um tempo de definição entre a proteção da infância, que se espera que a infância tenha, e o tempo da emancipação, que é formar outras famílias. Então ele é um espelho retrovisor, que ele expressa a sociedade, e ao mesmo tempo um espelho agigantador, porque as questões da sociedade se tornam mais óbvias quando você pensa nesse tempo de ser jovem, né? Então isso tudo construído dentro da sociedade ocidental, dentro das promessas da modernidade. A modernidade, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a escola pública, o Estado, né, o bem-estar social se coloca como responsável pela escola pública, ela vai pensar a juventude como um tempo de preparação, de formação, né, do vir a ser. Então a juventude seria justamente nesse tempo em que você se prepara para tornar-se um cidadão com todos os seus direitos e todos os seus deveres. Então se chama isso de moratória social, né? Existem alguns autores que chamam atenção que, de fato, existe uma moratória vital nisso, porque esse é um tempo onde se completa justamente toda a questão física, né? O indivíduo está pronto para procriar, está pronto para os hormônios, determinadas maneiras, etc. E tal. Então tem uma moratória vital, que ela está ligada ao ciclo biológico, mas também uma moratória social, que é a promessa desse tempo de preparação ser um tempo onde havia uma suspensão da sociedade, o indivíduo está pronto fisicamente, mas socialmente ele pode esperar um tempo para assumir suas responsabilidades. Nós todos sabemos que essa ideia de moratória social é recortada pela questão de classe, então se a gente pensar no Brasil, por exemplo, nós vamos pensar que essa promessa não foi cumprida, apenas uma parcela muito pequena da juventude era que pôde viver a moratória social, se afastar do mundo do trabalho e se preparar para a idade adulta através do estudo, né? Essa é a promessa da moratória social. Mas, o que aconteceu no Brasil, por exemplo, como exemplo, nós temos uma grande parcela da juventude que antecipa, né, que antecipa a idade adulta, encurta a infância e a adolescência, entra na idade adulta e vai para o mundo do trabalho. No mundo do trabalho, a sociedade vai chamar esses jovens para o consumo, mas não para a moratória social.
Né? Então, o consumo no sentido que, ao momento que se desenvolve a industrialização, você vai ter a juventude como uma faixa de consumo, que bastante, vamos dizer assim, bastante promissora, né? Esse consumo. Mas, ao mesmo tempo, esses jovens já estão roubados da sua juventude, porque eles têm que entrar no mercado de trabalho e perdem a possibilidade de se preparar para entrar no mercado de trabalho. Então, o primeiro pacto intergeracional que vai existir é um pacto entre os jovens que estão, por exemplo, na indústria, né, e estão no pacto intergeracional de produzir e permitir que os mais velhos, que a outra geração, se aposente, a partir da previdência social. Então, não é um pacto social de juventude com adultos, é de trabalhadores jovens com trabalhadores que vão se aposentar. Né? Então, você tem assim. Mas o que acontece dentro dos movimentos sociais, que é esse o tema desse curso? Acontece que, em determinados momentos, né, mesmo até os anos 70, você falava em movimento juvenil, era falar em movimento estudantil. Então, ser jovem era ser estudante. E toda a literatura vai trabalhar, então, com o movimento juvenil como se fosse um movimento estudantil. Eu gosto de dar os dois exemplos, o livro do Poema, né, que como é que chama jovem? Poder Jovem. Poder Jovem, onde Poder Jovem, e aí você entra e está falando do movimento estudantil. Maria Alice Corac, a mesma coisa, juventude contemporânea, todo líder dedicado, professora da USP, né, uma pesquisa muito interessante, todo líder dedicado ao movimento estudantil. Então, falar em movimento juvenil é falar em movimento estudantil. Então, ser jovem é igual ser estudante e as outras pessoas, os outros grupos, os outros jovens do mesmo grupo etário que entravam nos outros movimentos sociais, eles eram vistos como parte dos movimentos sociais. Né? Ou seja, eles eram vistos como, por exemplo, a gente gosta muito de lembrar da JOC, né? Cultura Operária Católica, eram jovens católicos operários que militavam em determinados espaços de militância. Assim como Juventude Agrária Católica, os jovens camponeses que militavam. Isso aí pelo veio da igreja. Mas mesmo pelo veio dos partidos políticos, todos os partidos políticos sempre tiveram sessões juvenis, onde você promovia, quer dizer, jovens militantes que eram formados para se tornar militantes de maneira completa, né, mas que estavam ali como alguém do partido, né, dos partidos e não como jovens, não como uma pauta juvenil. E aí esse é outro ponto que eu queria chamar a atenção. Os primeiros movimentos juvenis, né, eles não estão levando para o espaço público demandas da juventude, estão levando demandas da sociedade. Né? Então você vai ter justamente o tenentismo. O tenentismo é composto de tenentes que, em termos de faixa etária, são classificados como jovens. No entanto, estão defendendo reformas para a sociedade como um todo, inclusive a própria reforma agrária. Né? Se você pensar nos anos 60 também, né, os movimentos dos anos 60, seja pela via da transformação socialista, seja pela via da cultura e da contracultura, né, são pautas maiores da sociedade que estão sendo levadas para o espaço público. Seja, por exemplo, em termos das lutas contra o imperialismo, das lutas pelo socialismo, das lutas operárias, tudo isso pensado na sociedade como um todo. Assim como também os movimentos que criaram cultura juvenis, que estão ligados à contracultura, também estão pensando numa revolução de costumes da sociedade como um todo. Claro que eles sendo jovens, eles vão mostrar modos de viver dessa geração e não da outra. Mas eram questões mais gerais da sociedade que estavam sendo levadas por segmentos juvenis. E aí, quer dizer, claro que esses segmentos juvenis eram prioritários. Um exemplo bom é pensar, por exemplo, que a UNE, nos anos 60, quando cria o CPC da UNE, né, que vai justamente levar a cultura para o país, produz o alto dos 99%. Né? Ou seja, essa ideia é muito clara que 99% da sociedade ao qual eles vão levar, por exemplo, esse alto que fala de desenvolvimento, que fala das características do Brasil, que fala de como modificar o Brasil. Né? Então, se dirigia para a sociedade como um todo, né? E eram os jovens que estavam sendo colocados. O que vai acontecer, passando essas pinceladas super rápidas, eu acho que o texto do Hobsbawm, muitas dessas coisas que eu estou falando aqui, estão presentes no texto, mesmo que o recorte não seja justamente juventude, mas ele está trabalhando com essa ideia da cultura e da contracultura, dos costumes e dos padrões que estão no jogo,
e nesse momento dos anos 50 foi um momento importante de mudança de padrões, que novas gerações vão se colocar, né? E aí nós temos uma série de elementos que podemos falar do Odistóquio, podemos falar de várias coisas que ele fala, por exemplo, em termos do consumo, exemplos que ele dá em termos do jeans, né? Em termos do rock, que eu achei importante passar esse texto hoje, para depois poder falar um pouquinho para vocês sobre essa comparação do rock que ele está falando nesse momento com o hip hop, que a gente vai falar um pouquinho depois, né? Então o rock, na verdade, como é que uma cultura que vem dos meios operários, né? Uma forma de expressão musical, como se chama um quadro, um tráfico que vai ligar juventudes, né, de diferentes classes sociais e de diferentes locais do país. Então o Robert Ball chama atenção para a questão da internacionalização, né, que é bastante forte, para a questão do costume e da lei, e vai colocar justamente a ideia das mudanças das famílias, né, e esses três pontos que ele coloca, a questão dos costumes, a questão das novas famílias que estão se formando, dos novos padrões morais que estão se formando, e a questão da internacionalização, que já começa por algumas características, como por exemplo, que ele dá o exemplo do rock, né? Então, nesse período, então, mas de qualquer forma, são juventudes, parcelas das juventudes, que estão influindo numa cultura juvenil que é internacionalizada, porque nós estamos num momento de globalização também, não é de alta globalização, mas a tecnologia já está presente, né? Essa ideia da comunicação entre países e entre classes, quer dizer, criar certos padrões comuns, uma certa plataforma cultural, né? Claro que consumida e pensada de maneiras diferentes, de acordo com todos aqueles recortes que eu falava antes, né? Que não homogeneiza a juventude absolutamente, mas cria canais de comunicação, possibilidades de comunicação entre grupos que não se falavam anteriormente. Então, esse primeiro período, a gente, quem está trabalhando com isso agora, não chama ainda juventude como um ator social específico, né? Você tem a juventude, que é um ator social importante na sociedade, promotor de mudanças, né? Participante de movimentos sociais, participante de movimentos sociais específicos, identitários, né? Como a questão das mulheres, também que surge nesse momento, a questão da orientação sexual, a questão do nacional, que é muito importante, versus o imperialismo, né? Todos os movimentos juvenis, inclusive os da UNE que eu citei, estão muito ligados em formar a nação, em reconhecer a nação, os limites da nação. Isso tinha muito a ver com ser em oposição ao imperialismo, oposição, no caso dos países como os nossos, de padrões externos, né? Essa ideia de você construir a possibilidade de uma emancipação da nação também, dentro das dependências externas. Mas o que se diz, né, na literatura bastante é que a juventude entra enquanto tal na questão social no momento da crise do modelo de desenvolvimento, né, que vigente e que vai justamente mudar a forma a geopolítica internacional e vai mudar a forma de produzir, né? Vai mudar a forma de construir as classes sociais, que é o momento que nós vamos ter a desterritorialização da produção, a flexibilização das relações de trabalho, né? Uma nova geopolítica mundial, onde a questão democrática não cabe mais nos limites de um só país. Nem a questão econômica, por isso que eu falei, e nem a questão democrática também, que você vai tendo a globalização em outros estágios, bastante incentivada pelas novas tecnologias, né, que mudam a cada dia, que enterram velhas profissões e criam novas profissões, né, que fazem, na verdade, toda uma rapidez dessa possibilidade de inserção produtiva, de mudança de inserção produtiva, de inserção cultural, etc., trazem a juventude para, vamos dizer assim, a cena pública, né? De que forma trazem? A ideia geral, que depois a gente pode debater com mais cuidado, se vocês quiserem, é que as mudanças sociais que vão ocorrendo a partir dessa nova configuração, né, digamos, do capitalismo internacional, a presença do capitalismo financeiro, a presença da ideia do conhecimento, né, como um bem que é disputado, que reverte, né, em termos de produção de outras desigualdades sociais, ela é mais afetada por esse processo.
né? Esse segmento social que está entre a infância e a idade adulta seria mais afetado. Um dos motivos disso é aquilo que eu acabei de falar, quer dizer, se a juventude é um tempo de construção de identidade, é um tempo de estar entre a proteção da infância e a emancipação da idade adulta, todas as incertezas da sociedade tornam-se mais agigantadas, né, nessa faixa etária. Não é que outras faixas etárias não estejam sendo afetadas por os mesmos processos sociais em curso. É porque eles seriam mais afetados porque estariam justamente nesse momento específico, né, onde viver o presente, construir o futuro, depende muito de perspectivas que a sociedade dá ou retira, né? Então seria esse momento de você começar a construir um ator social específico jovem. Vocês vão ver que não é fácil falar dessa construção específica desse jovem, por vários motivos que a gente vai aos poucos trabalhando aqui. Como é que a juventude entra na pauta pública, né? Lembrando vocês, um pouquinho rapidamente, que você tem, em todas as sociedades, em todas as sociedades capitalistas como a nossa, você tem um estado de questões que são problemas que vêm, que são graves de historicidade, que vêm se acumulando, etc. e tal, que a gente sabe que existem, mas eles só vão ao espaço público, se transformam em problema social, em problema político, quando tem o mediador ou o próprio grupo que leva de uma certa maneira esse problema para o espaço público e logra transformá-lo em problema político, né? Então é assim que você começa a ver um ator social de uma outra forma, porque, quer dizer, a gente não pode dizer que os problemas dos movimentos sociais são iguais aos problemas da sociedade, né? Tem essa mediação, né, que leva, que implica em disputa de discursos, em disputa de recursos, isso é muito importante, recursos públicos, que por isso os movimentos sociais nem sempre estão todos em consonância, né, coesos, etc., porque existe isso, a prioridade das pautas, né, que está sempre em discussão. Então, nesse momento, você vai ter mediadores que vão levar problemas da juventude para o espaço público. E vão levar a partir de dois pontos principais, óbvios, né, estou repetindo coisas que vocês estão cansados de saber. A questão do desemprego e a questão da violência. A partir desses dois veios, né, que são resultado daqueles processos que estão acontecendo em termos mundiais e em termos locais, em termos de soma de problemas estruturais do Estado que não conseguiu completar o ciclo de estado de bem-estar social, né, que tinha dívidas históricas com diferentes categorias da sociedade, né, se juntaram com os novos problemas, que são esses que a gente está falando, né? Então, desemprego e violência transformaram-se num binômio que colocaram a juventude na pauta pública. Agora, isso não quer dizer que colocaram, que chegar na pauta pública também não significou uma disputa de sentidos para a juventude estar na pauta pública, quer dizer, de concepções sobre o que é a juventude, e uma disputa também de que políticas seriam as políticas públicas a serem levadas adiante. Então você vai ter, num primeiro momento, embora os movimentos juvenis já estejam existindo, vários movimentos juvenis já estejam existindo, ou seja, jovens que se reúnem a partir do recorte de juventude para reivindicar, por exemplo, a questão do espaço urbano, a questão da vida do lazer, etc., assim como os partidos têm os seus grupos juvenis, assim como você vai ter movimentos culturais que estão se apresentando de uma outra forma. A primeira, vamos dizer assim, vamos chamar isso, a primeira onda, né, de políticas de juventude, elas são muito para jovens em situação de risco, entre aspas, jovens em situação de risco. Ou seja, já começa a haver uma coisa interessante. Se antes a política pública para a juventude era a educação, né, e atingia diferentemente diferentes estados sociais, quer dizer, sempre houve uma política pública para a juventude e educação, preparação para o futuro, né, para alguns, para outros ensino técnico, mas de qualquer forma sempre existiu. Agora você vai ter duas juventudes que vão se encontrar, sem se encontrar ainda, no espaço público. A juventude estudantil, para a qual a política pública é a educação, e a juventude perigosa, juventude em situação de risco, que é justamente aquela juventude para a qual você tem que dar respostas importantes para conter e prevenir a delinquência. Para conter o que já existe e
para prevenir outras possibilidades. Então, o que vai acontecer nesse momento, por exemplo, é impressionante. Se a gente pegar a América Latina toda, a gente vai ver que o BID, o Banco Interamericano, ele vai oferecer dinheiro para todos os países da América Latina para fazer programas de inserção de trabalho para a juventude. Então, você vai ter todo no Chile, o Chile Jovem, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, e vão nascer as institucionalidades de juventude. Coisa que já estava acontecendo na França e na Europa, que eu não posso falar muito de lá, senão eu chego no final. Né? Primeiro, na primeira grande crise, os lugares de juventude nascem na França, na Inglaterra, no Canadá, nos Estados Unidos, em vários países centrais. Né? E nos países da América Latina também vão nascer esse dinheiro, esse recurso, né? Os organismos internacionais chega para o Estado para, claro, fazer requalificação da mão de obra. E quem estuda o movimento sindical sabe disso, né? Que não foi só para os jovens, por exemplo, o FAT, o Panfor, vários programas do governo Fernando Henrique não eram só para os jovens, mas todas as pesquisas mostram que eram 90% de jovens que frequentavam, para poder fazer reclassificação da mão de obra, né? Requalificação da mão de obra. Então você vai ter. E por outro lado, e aí eu acho que entra um pouco, que a curso vai continuar na próxima vez, a sociedade também, nesse momento, fica claro a questão de como é que as cidades se desenvolveram. Como é que as cidades se desenvolveram e como foi criada uma nova categoria, né? Vai começando a ser gestada uma nova categoria política que chama-se periferia. Né? Ou seja, periferia que era um nome paulista, que dizia respeito ao que acontecia, né? A maneira de localizar os espaços em São Paulo, não tinha nada a ver nem com o Nordeste, nem com o Rio de Janeiro, né? Onde as palavras são outras, começa a ser uma categoria que localiza esses territórios pobres e sujeitos à violência, a partir de uma conjugação de fatores que diz respeito à forma de construir habitação, que diz respeito à questão da droga, né? que está ligada a uma rede internacional, aonde esses espaços chamados periferias são apenas pontos de uma coisa muito mais complexa, que está ligada à grande economia, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Está ligada à construção de prédios, à construção de restaurantes, granfinos, etc. e tal, né? A gente pode até entrar um pouco nesse detalhe das drogas depois. Mas, de qualquer forma, esses territórios começam a ser criminalizados e eles passam a ser vistos como berços da juventude perigosa. Então, a partir daí você tem programas de inserção no mundo do trabalho, né? E programas culturais, os chamados programas culturais, que vão, muitas vezes, podem ser pensados como aquela ideia, cabeça vazia, o ensino do diabo, né? Então, tem que inventar muitos programas, muitos projetos, etc., para essas juventudes que estão nesses espaços, né? E que estão fora da escola, fora do mercado de trabalho, todo um discurso que se forma ali. Mas o mais importante é que essas políticas elas vão sempre trabalhar com a ideia de prevenção, né? Sempre trabalhar com essa ideia de recolocar os jovens num curso de desenvolvimento, assim, num curso num curso mesmo dos pequenos cursos que vão acontecer em todos os lugares, mas também essa ideia de readequá-los. Essa não foi a única concepção, essa seria a concepção justamente de juventude problema, né? E prevenção, e políticas de prevenção do problema. Você tem um outro, que vem também do mundo internacional, que vai ver os jovens como uma ideia de jovens como sujeito, não, ainda não, jovens como agente de desenvolvimento, que já vai colocando os jovens dentro de uma outra perspectiva, né? É menos problema, aí tem uma frase que aparece em todos os projetos, jovem não é problema, é solução, mas que não discute em que modelo de desenvolvimento que vai, na verdade, colocar esse jovem, né? Então tem uma postura também, digamos assim, que vai ser questionada pelos próprios movimentos juvenis em outro momento. E por último, né, quer dizer, o que é vigente agora é que a questão da juventude, depois de uma série de coisas que vão acontecendo, né, conferências internacionais, conferências nacionais, enfim, toda essa coisa que a globalização permite em termos de identificação de grupos juvenis, etc., dos meios de comunicação também, que é essa ideia de pensar jovens como sujeitos de direitos. Claro que essas
todas essas categorias, jovens com ação de risco, jovens com agente de desenvolvimento, jovens com direito, tudo isso convive. Mas isso mostra uma certa forma de classificar e de propor soluções para a questão da juventude que entrou na pauta da questão social. Continuando nesse panorama, tipo, panorama mesmo, cada ponto desse acho que mereceria uma discussão, mas eu estou conseguindo deixar perceber quais são as questões que vocês têm interesse. Uma das discussões mais fortes é sobre a identidade, né? A identidade. E se você pode falar do movimento juvenil hoje, né? Se você pode falar sobre uma identidade juvenil, movimento social e uma identidade juvenil. O que as pesquisas têm mostrado é que não. Que essa ideia de juventude e como um recorte identitário que mobiliza para ações, ele é muito fluido e é bastante, digamos assim, fluido e é bastante recortado, fragmentado. Por quê? Talvez aí vou chegar no ponto que interessa mais a vocês. Porque ele serve como uma alavanca, né, que vai atuar dentro de outros movimentos intergeracionais. Muito mais isso do que uma identidade que se sustente em termos de movimento social. Vou explicar um pouco isso para depois chegar aonde é que ela se sustenta como uma identidade só. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Tinha falado dos grupos culturais, né? Tinha falado do hip hop. O hip hop tornou-se, na verdade, né, nesse momento dos novos movimentos sociais, uma linguagem, né, que coloca em relação grupos juvenis que nunca se encontraram, né? Então eu gosto muito desse propósito. E aí isso está ligado também à questão da comunicação da rapidez da comunicação. Eu adoro dar um exemplo do filme O Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. Alguém viu do Paulo Caldas esse filme? É muito interessante, porque esse filme vale a pena olhar esse filme com cuidado, porque diz. Te mandou um abraço. Ah, Júlia. É mesmo? É. Poxa, que pena. Eu falo toda hora, eu faço uma propaganda do filme. O que foi, Angela? O Garnizé. O Garnizé é pra mim hoje. É? É meu namorado. Isso é namorado. O Garnizé aparece muito no filme. O Garnizé foi conselheiro do Conselho Nacional de Juventude um tempo, né? Substituindo o Marcelo Luca. Né? Então o Garnizé é muito exemplo disso que eu estou falando. Ele está fazendo o quê? Está onde? Ele está trabalhando direto na aula e aí ele ficou meio cansado desse então todo dia seguiu. Um abraço para ele. Ele é um exemplo, assim, pelo que ele não veio, que ele podia ajudar a Olha, gente. pode fazer uma sessão mostrando o filme. Mostrando o filme. Pode ser um debator. É uma coisa bem interessante. No filme tem um momento muito interessante, que eu acho que é fundante disso que eu estou falando, que é uma laje de Recife, né? Então aparece Recife, que é uma coisa maravilhosa que aparece Recife, aparece a orla, e aparece a favela de Recife, e o filme faz um cruzamento, e eles estão sentados assim, e eles começam a chamar pelo nome as favelas, as periferias, né? Do Brasil inteiro. Eles vão nomeando de Recife, entendeu? A partir de Recife. Então, Capão Redondo, e aí vão colocando São Paulo, Maré, Rocinha, mas vão colocando outras que eu não saberia dizer agora, se eu quiser aquele de Então, o que vai acontecer com esse filme? Ele mostra, de certa forma, um movimento que une juventudes brasileiras separadas, inclusive por desigualdades regionais, por disparidades regionais muito fortes, a partir de uma linguagem que é a linguagem do hip hop, né? Que vai criar, inclusive, uma força bastante grande para falar a periferia ganhar a força que tem, que é uma frase do Mano Brown: periferia em qualquer lugar. Essa frase tem 20 anos agora, né? O Carandiru já tem 20 anos, acho que ninguém mais sente tão jovem, não sei se entrevistar de todos, mas de qualquer forma foi muito ligada, né, ao CD dos Racionais MC, que começa justamente com a chacina de Vigadeal, essa é outra, a chacina do Carandiru, né? E periferia em qualquer lugar. Então é uma categoria que foi politizada, né? Que era uma categoria com sinal negativo, ela é politizada, ela se transforma uma coisa de autoestima, que vai ter muito a ver com a formação. E é impressionante essa coisa do hip hop, e lembrando a relação que eu queria fazer com o rock, né? Como é que
é uma linguagem, né, que ela é uma linguagem que ela se adapta ao local, né? A ideia de que ela é global, porque ela está à disposição de jovens no mundo inteiro hoje, começa na Jamaica, vai para os Estados Unidos, vai para o mundo inteiro, está no mundo onde a crise significou mudanças também, como é a periferia parisiense, está aqui, mas ela não é igual em nenhum lugar. Ela não é igual porque, por exemplo, no Brasil você não pode comparar o hip hop feito no Rio Grande do Sul com o de Recife e com o do Rio de Janeiro. Cada um tem uma partida diferente, inclusive. Mas é sempre ritmo e poesia. E a poesia é a poesia do cotidiano. A poesia descreve tudo isso que eu estou falando aqui, desse sentido dos jovens, entre o desemprego, a violência, entre a questão das drogas, a questão da reprodução da autoestima. Então, o hip hop, ele nasce como um movimento cultural, ele não tem um programa político. Hoje em dia a gente sabe que tem muitas pessoas do hip hop que estão no mundo político, na vida política, né? Mas no primeiro momento ele é um movimento cultural. E da cultura, como movimento cultural, ele chega no espaço público, interfere no espaço público. Diferente do exemplo que eu dei antes do CPC da UNE, que era a cultura a serviço do movimento social, né? Quer dizer, a cultura sempre esteve junto com a política. Mas nós temos aqui nesse momento, nesse segundo momento que eu estou falando, você vai ter ao contrário, uma politização, né? Uma possibilidade de politização de movimentos sociais que não nasceram quando políticos, mas que vão se transformar políticos pelos seus efeitos no território, né? E os seus efeitos de chegar no espaço público levando demandas juvenis. O movimento hip hop é um movimento de juventude? Não sei. Não é. Ele vai acabar sendo justamente nesse terceiro momento onde a gente vai citar o Danizé. Por quê? Porque nesse momento ele não é. Ele é um movimento que vai acontecendo em várias periferias. Ele é um instrumento, porque qualquer programa, qualquer professor que quiser terminar a aula e falar assim, agora vocês sentem e façam um rap que nós estudamos. É possível. Porque é um instrumento que está democratizado em vários espaços, né? Alguns vão ter sucesso no mercado fonográfico, outros não vão ter, mas é um recurso. Boa ideia para a prova final. Né? Então você tem essa possibilidade, é um recurso cultural. Eu gosto muito do exemplo que você também tem o Mano Venta na mesa, um dia comigo, falou assim, que ele ia para a África do Sul e ele foi dessas favelas aqui, fizeram um rap muito interessante, ele achou muito interessante, pediu para os meninos, grave que eu quero levar, eu vou encontrar um grupo de jovens na África do Sul, quero levar. Aí quando ele chega lá, os caras dizem, olha, eu queria te mostrar uma coisa do Brasil. Já tinha chegado, não precisou do mediador levar, já tinha chegado a questão dos meios de comunicação que estão muito ligados, né? A coisa da vida virtual está ligada a essa geração juvenil também. Então o que eu quero dizer com isso, rapidamente, é que você tem movimentos que não nasceram com recorte de juventude, mas que reúnem jovens, né? Alguns foram autônomos dentro dos seus territórios periféricos, outros foram implementados por ONGs internacionais e nacionais, por igrejas, inclusive, né? Na igreja de São Paulo, a igreja católica deu muita força no hip hop, né? E que foram movimentos, por exemplo, tem o hip hop gospel, que inclusive ele está presente como uma categoria do prêmio TUS, que é um prêmio que durou 10 anos, o maior prêmio de hip hop da América Latina, repetindo eles, assim, entre aspas, né? Eu nunca fui ver se é, mas assim que eles se apresentam, né? Publicamente. Então você tem todo um movimento cultural, né? Que a gente pode depois debater como é que a gente diferencia isso do movimento do rock, citado pelo Hobsbawm, que vai acontecendo e vai levando demandas que são da juventude para o espaço público, né? Tem a ver com segurança pública, tem a ver com condições de produção cultural, ou seja, novos empregos, novos postos de trabalho, novas formas de se comunicar e de produzir, de se inserir produtivamente via cultura. Por um lado. E por outro lado você tem outros tipos de movimentos novos, alguns movimentos ecológicos, por exemplo, são aqueles que vamos chamar essa geração uma geração pós-descoberta da ecologia. Então é uma geração que agarra a ecologia de uma outra forma de gerações anteriores dos movimentos sociais, que tiveram dificuldade de trazer a questão ecológica, inclusive, porque parecia que não era como tradição fundamental, né, Sérgio? Aí o Sérgio sabe bem disso, e muitas vezes
quem tinha visões ecológicas não era bem visto, né? Você vai ter ao contrário, tem movimentos sem redes juvenis voltados para a ecologia, que vão ressemantizar velhas lutas, como por exemplo a luta do lixo, como por exemplo a luta da reforma agrária, é outro exemplo, através da ideia de economia solidária. Então você vai ter uma ideia de ecologia que vai ter redes que são ecológicas no sentido primeiro do termo, e toda a questão da ecologia que vai servir como uma ressemantização de velhas lutas a partir de uma nova linguagem que as recoloca no espaço público, que modifica os seus aliados e os seus opositores. Que é outra coisa importante ali, como cada movimento desse, quando ele é colocado no espaço público, ele, a partir do seu discurso, das suas propostas, ele reposiciona seus aliados e seus opositores, né? Isso ele disputa por recurso também, ao mesmo tempo. O que acontece? Voltando a falar dos novos movimentos culturais, ainda a gente poderia falar muito mais tempo, não vamos falar mais, movimentos ecológicos e os movimentos identitários, né? Como é que se coloca isso? Já vinha antes da crise, eu estou colocando, vocês perceberam que eu estou colocando os anos 90 como os anos da construção desse novo sujeito de direitos e juventude, né? Já vinha nos anos 70 e 80, já tinha uma herança no movimento de mulheres forte, no movimento de educação sexual também, que não começa nessa época, começa antes, né? Da questão da deficiência, muito menos, mas também já tinha um certo laço com a sociedade. Mas pegando esses dois principais movimentos, o que vai acontecer? Os movimentos já existiam, já tinham inclusive conseguido levar suas demandas para o espaço público, já tinha inclusive instituições que tinham respondido por eles, né? Já no governo Fernando Henrique você vai ter a Secretaria das Mulheres, né? A questão racial, né? Que é uma questão bem importante no caso do Brasil, que já vinha sendo colocada. Como é que essa nova possibilidade, desse novo sujeito de direitos ocorre nesses movimentos? É bem interessante, não vai dar para detalhar aqui, mas é bem interessante porque eles também vão renovar pautas desses movimentos. Então, por exemplo, você tem o exemplo das mulheres, né? Pegando o exemplo das mulheres, acho bem interessante. A pauta das mulheres foi direito ao corpo, né? Muito fortemente, o que o Hobsbawm também fala, o pessoal e o coletivo se aproximam a partir dessa chamada Revolução Cultural. Então a pauta das mulheres é uma pauta dos anos 60, 70, nesse sentido de que o corpo, né, como pessoal, é levado ao espaço público, uma conjugação entre o pessoal e o social. Como é que as jovens vão renovar essa pauta? É muito interessante, porque elas vão colocar o direito ao corpo, o direito ao trabalho, ao mundo do trabalho, que era uma questão em condições iguais, que é uma outra questão que já vem de outras gerações, e vão colocar novas pautas. Que tipo de novas pautas? Primeiro, a questão da conjugação de estudo e trabalho, que é uma coisa bastante importante. Por quê? Porque essa geração, os certificados escolares, essa é uma geração que conhece pela primeira vez no país a possibilidade de você se empregar num nível abaixo do que você conseguiu sua escolaridade. No país e no mundo, mas no país particularmente eu estou falando aqui, né? Então é uma geração onde os certificados escolares são importantes, são vistos como importantes, mas eles não garantem uma colocação no mercado de trabalho no nível que foi alcançado. É uma geração que vai conhecer, inclusive fazer a segunda universidade, terceira universidade, por aqueles motivos que a gente falou antes, das grandes modificações na produção, onde você vai ter um cara que fez pós-doutorado em Química, que o material que ele trabalhava não existe mais, né? Um exemplo assim, rápido, para dar um exemplo rápido. Então, enfim, onde eu estava? Eu fiz uma passadinha agora. As mulheres, ótimo. Então, o que as mulheres vão trazer de novo? Primeiro, essa pauta, não só dupla jornada de trabalho, mas elas vão falar em tripla jornada de trabalho, porque tem que juntar estudo, trabalho, né, e casa. Então, porque, inclusive, até as mulheres que estão, como muitas de vocês aqui, já estão empregadas, mas que para certas profissões tem que ser reciclado o tempo todo. Então, a ideia de que a escola, a formação não termina. A da formação continuada, ela é colocada desde do pessoal que está lá na base, trabalhando como operário, tem que se reciclar por causa das novas tecnologias, até o pessoal que fez pós-doutoramento, que tem que se reciclar o tempo inteiro
estou exagerando tudo meio rápido, mas essa ideia de que as mulheres vão colocar uma tripa no trabalho que não as dupla para poder conciliar formação com inserção no mundo do trabalho. A outra pauta que as mulheres vão colocar também é a questão dos padrões de beleza. Tem vários documentos, vocês podem depois, se alguém tiver interesse, pode pegar os encontros das jovens mulheres, que elas vão dizer que elas fazem parte de uma geração que, além de tudo, discrimina pela aparência. Né? Discrimina pela aparência, que vai produzir efeitos na saúde, como a bulimia e todas aquelas doenças, e que hoje em dia, para você, assim, onde mais cresce o emprego é no setor terciário, e a ficha tem a fotografia que discrimina pela aparência. Né? Então elas vão colocar todas as questões da discriminação pela aparência na pauta das mulheres, que não fazia parte da pauta das mulheres de outras gerações. Muitas vezes isso dá atritos de geração, porque a geração anterior está colocando a coisa em termos de, vamos dizer assim, questões fundamentais. E elas vão trazer questão de padrões de beleza, vão trazer questões da sua geração, né? Que é bem interessante. E isso acontece também no movimento negro também. Você vai ter jovens do movimento negro que se reúnem a partir da sua condição juvenil e vão brigar dentro do próprio movimento negro, a partir das questões que elas têm hoje. Né? Então, por exemplo, toda uma ideia de pureza, né? Que está em jogo, está se discutindo agora, ela trabalha muito mais com a cultura, com a coisa do hibridismo, etc. Teria vários exemplos para dar também com o movimento negro. Um bom exemplo é a questão rural também. Né? Na questão rural, vocês sabem que a questão rural tem um lado adultocêntrico muito forte, né? Por conta justamente da pequena produção, do lugar do pai da pequena produção, né? Do lugar do território, onde a família tem um certo peso. Né? Está sendo muito interessante como muitos jovens do meio rural se nutrem das pautas de juventude para, inclusive, questionar encaminhamentos e questões dentro das próprias instituições sindicais do meio rural. Né? Então, uma série de coisas que vão acontecendo assim. Outro exemplo são categorias jovens, telemarketing. Né? Telemarketing ninguém diz que a pessoa não pode ser telemarketing se for mais velha, mas é uma categoria jovem. O Sindicato Telemarketing de São Paulo, por exemplo, se define como um sindicato mais jovem, não sei o que, não sei o que. Faz uma assembleia balada. Né? E vocês sabem que o telemarketing é uma forma dos jovens da classe popular chegarem no ensino médio. Né? Uma forma de eles poderem trabalhar no telemarketing e responder ligações do mundo inteiro, né? Do mundo do trabalho, etc. e tal, e frequentar o ensino médio. Então, se desgastam loucamente, né? 12, 14 horas de trabalho para se manter na escola. Então, é um exemplo de uma categoria que se organiza enquanto nova categoria de trabalho, mas que é bastante jovem. Os motoqueiros na Argentina, outro exemplo. Os motoqueiros na Argentina é a organização dos jovens que são os motoboys, né? E tem uma organização super interessante, várias características de um sindicalismo, não sei se chama de sindicalismo, em outros padrões, que eles já começam, os motoqueiros, por exemplo, eles fazem muitas manifestações, vão todos juntos, né? Quando morre o motoqueiro, uma coisa assim. O Brasil também está começando a ver, mas a gente é muito forte os símbolos que eles acionam, que apareceram no espaço público como um sindicalismo novo, um sindicalismo jovem. O que aconteceu com os partidos políticos do movimento estudantil? Teve pessoas, e esse é o ponto que eu queria chegar com vocês, que decretaram a morte. Eu acho que até, em certo sentido, um pouquinho no Raul Baal aparece, não muito explicitamente, mas em outros textos, né? Essa ideia de que todas essas mudanças que eu estou colocando, meio que o sindicalismo morreu, o partido político, essa juventude não quer partido político. O que nossas pesquisas têm mostrado é que essas duas afirmações elas não correspondem à realidade. Não correspondem à realidade por vários motivos. Primeiro, que é uma idealização do passado. Como se a juventude no passado estivesse tanto no movimento sindical, assim, toda ela, como no movimento estudantil, como no movimento partidário. Né? Essa é uma organização porque a porcentagem, né, dos que tiveram e dos que não tiveram sempre foi desproporcional. Né? Primeiro ponto é esse.
E segundo, é que esses movimentos todos obrigaram que as pautas do movimento estudantil, as pautas do movimento sindical e as pautas do partido político modificaram. Eu estou dizendo para vocês que tudo virou beleza, democracia, etc. e tal. Mas é como se as questões que foram levadas ao espaço público tivessem que ser, de alguma forma, incluídas nas pautas desses espaços tradicionais da política. Tá? Então, exemplo, você tem todos os partidos políticos hoje, a grande maioria tem um setor jovem. Né? É uma coisa impressionante. E que disputam vagas no Conselho Nacional de Juventude. PSDB jovem, PT jovem, PMDB jovem, DEM jovem, PP jovem. A gente não sabe se isso é diferente do que houve no passado. Tá? Mas, de qualquer forma, seria a imposição de um recorte a partir de certas mudanças na sociedade. Né? Então você tem isso. O próprio movimento estudantil que hoje, né, vamos dizer assim, é hegemonizado por um partido político, que é o PCdoB, que tem o JS, que é uma organização nacional de juventude, ele teve que abrir também. Então, nesse sentido, na UNE, além de você ter o grupo racial, né, eu esqueci como é que chama, mas tem lá, tem a parte da UNE que trata das questões raciais, que se encontra, que faz encontro nacional. Tem a questão das mulheres, né? Acabou de ter a questão também da orientação sexual. Tem o grupo de juventude. Né? Então você vai tendo, um exemplo da UNE que eu gosto muito de dar é que o Cuca da UNE, né, que retoma o nome do passado e se encontra, faz encontros nacionais de Adriano, tinha, por exemplo, um momento lá que era o espaço do Preto Góes. Preto Góes é um rapper maranhense que morreu num desastre, como foi uma coisa política, e que a UNE retomou esse nome para dentro da Bienal da UNE você ter um espaço de hip hop. Ou seja, o movimento estudantil não tem mais o monopólio de falar para a juventude brasileira. Quanto mais ele conseguir ter comunicações com esses outros movimentos que estão acontecendo, mais ele se legitima. Né? Então, é só você pegar a estrutura de como se organizar a UNE hoje, você vê a diferença em termos do que pesava no passado e o que pesa no presente. Então, em vez de decretar a morte desses outros espaços, né, que é uma tendência da literatura que trata de juventude, né, principalmente a literatura não tanto atual, como a literatura dos anos 80, 90, principalmente, era dizer o seguinte: os jovens estão reinventando a política. Uma política que junta o pessoal, uma política que tem a ver com campanhas, estar na rua e participar momentaneamente, participar pela internet, participar de uma outra forma, e com isso estão abandonando os partidos, não só abandonando, como estão sepultando partidos e sindicatos, etc. As pesquisas mostram que as coisas não aconteceram assim. Há rupturas e há continuidades, né? E há interseções e disputas por temas e por recursos da sociedade como um todo. Né? Então, e o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ser jovem militante pode ser pensado como mais um recorte dentro das diferenciações das juventudes. Então, ser jovem militante, que ainda diz respeito a uma minoria, né, significa muitas vezes você acumular identidades. Ou então ter uma outra forma de fazer arranjos identitários. Então, uma pesquisa que a gente fez, inclusive foi em 6 países da América Latina, a jovem dizia: não, eu sou negra, mulher, jovem, esqueci quem mais que ela era, tinha uma quarta coisa, e dizia assim, e ela, acho que foi uma coisa assim, favelada, eu acho que tinha uma coisa a ver com lugar de moradia mesmo, e quer dizer, ela não falou essa palavra uso, né? Ela diz assim, e cada identidade delas vem para a tona de acordo com as questões de jogo. Né? Então, essa é uma coisa bem interessante, não trabalha muito com a ideia de uma identidade juvenil, né? É uma identidade composta por várias identidades, e uma identidade que vai entrar no espaço público dependendo das questões de jogo para quem? Para aquele que é militante, né? Que diz respeito a uma minoria da sociedade como um todo ainda. Está muito bem disso, que se trata de uma, por isso que eu falo, um recorte a mais. Né? É um recorte a mais que aparece nos relatos, nas narrativas dos jovens.
Vou chegar no último ponto para parar, aonde é que, de repente, a identidade, vamos dizer assim, a autodenominação jovem aparece de uma outra maneira. Ela aparece justamente no que a gente está chamando de campo das políticas públicas de juventude. Não é o campo da juventude, né? Usando um pouco, remetendo às coisas que vocês leram já, do Bourdieu, etc., né? Não, o campo das políticas públicas de juventude é um campo de baixa, né, consolidação, não é um campo no sentido total do termo, né? Mas ele também não diz respeito a tudo que acontece com a juventude, nem diz respeito a todos os movimentos que juntam os jovens. Ele diz respeito a movimentos, organizações que querem entrar num campo para levar demandas e disputar recursos para políticas, programas e ações voltados para uma categoria etária específica que é a juventude, né? Então, pegando o exemplo do Garnizet, quando o primeiro Conselho Nacional de Juventude foi formado, ele foi um conselho designado de cima para baixo, hoje não é, mas a gente pode discutir isso, tem mecanismos internos, e a ideia era manter a diversidade. Então, eles escolheram para o lugar de titular o Marcelo Iuca e para o lugar de suplente, no primeiro momento, o Garnizet, que era de Recife. Então, a ideia é diversidade, né, em termos de localidade, como um dos representantes do movimento hip hop, que no primeiro conselho tinham quatro postos para ser colocados, 2, né, mas 4 com suplente. Então, esse é um exemplo que a gente dá. Então, o Conselho Nacional de Juventude, ele mostra, e a Secretaria Nacional de Juventude também, mostra que o campo da juventude, com todas essas, vamos dizer assim, essas fraquezas que eu tentei falar antes, embora haja um objeto de disputa comum e as pessoas que estão presentes nele vão reconhecer a importância de disputar esse objeto, política de juventude, né? Quer dizer, esse campo, ele é um campo, digamos assim, que ele é resultado de uma interpretação de outros. Porque as políticas de juventude que são demandadas nesse campo vão desde as políticas setoriais universais, que dizem respeito à educação, trabalho, cultura, que não dizem respeito aos jovens, políticas de saúde, que são universais também, né? Políticas de trabalho, então políticas que já estão na Constituição, né? Quer dizer, direitos que já estão garantidos em termos constitucionais, até projetos que dizem respeito a setores, como a ponto de cultura, por exemplo, né? que não tem uma faixa etária definida, mas que são jovens que se colocam ali, e até políticas específicas para jovens de 15 a 29 anos, que é assim que a Política Nacional de Juventude designou. O que eu quero chamar a atenção aí é que esses processos vinham vindo, mas que quem cria esse campo de juventude, embora, quer dizer, com todas as suas fragilidades, é criado na relação entre sociedade civil e governo. Só tem sentido nessa relação entre sociedade civil e governo, né? Ou seja, vai para o campo de juventude quem está falando em poder público e quem está falando em disputar recursos do poder público. Você pode ter vários movimentos que continuam existindo aí que não vão disputar. Mas é interessante, e aí uma coisa mais teórica, que vocês devem ter trabalhado muito, que lembra um pouco a ideia de Bourdieu de efeito teoria, é essa ideia de que quando você cria o aparato, você faz com que grupos que jamais pensaram em disputar esse recurso passem a disputar. Então, por exemplo, skatistas. No primeiro momento, a gente encontrou um movimento hip hop organizado nacionalmente que podia chamar representantes. Mas skatistas não. A gente sabia que o skate era uma coisa importante nas periferias e no centro, que era um ponto, inclusive, de reivindicação para o direito à cidade, mas você não tinha nada assim, que pudesse chamar, vamos dizer, para um mundo organizado, né, entre aspas. Na terceira gestão do Conselho, os skatistas já se organizaram e já se colocaram nessa disputa, né? Então, a grande questão é mostrar aí que você tem
Você não pode dizer que foi de cima para baixo, se não tivesse justamente os movimentos de baixo, não tinha sentido fazer esse encontro entre demandas e respostas governamentais, mas também sem iniciativas de cima que moldaram o que estava acontecendo na sociedade, você não teria o que você tem hoje. Né? Então, um movimento duplo, né? Vamos dizer assim, setas de mão dupla, é que foram criando esse espaço chamado campo das políticas públicas de juventude. Né? E é um campo tenso. É um campo muito tenso e talvez aí tenha algumas coisas importantes nos outros movimentos que vocês vão estudar, porque, por exemplo, o jovem que está na Secretaria Nacional de Juventude, ele é, ao mesmo tempo, hoje em dia, uma mulher, uma jovem, chamada Severina Macedo, uma jovem que veio do movimento rural, Santa Catarina, né, e que hoje é a Secretaria da Juventude. Ela é, ao mesmo tempo, sociedade civil e Estado. Quer dizer, ela está ali porque veio do movimento social, mas ela é Estado. Então, cria uma ambiguidade nesse espaço muito forte em termos de quem está falando, quer dizer, da onde ela está falando. Está falando como Estado, está falando como movimento. E isso me parece uma característica bem interessante da Secretaria das Mulheres, da Secretaria de Desigualdade Social, dessas secretarias identitárias, e dessas secretarias que existem em nível federal, muitas em estadual e algumas em nível municipal. Né? Então, você tem aí um espaço de tensão, né, que carrega consigo alguns paradoxos. E alguns paradoxos que têm a ver com a democracia, digamos assim, os pressupostos da democracia representativa, mas que traz alguma coisa nova, que é esse duplo lugar, né, de estar Estado sem ser Estado, de ser levado ali por movimentos que legitimam e, ao mesmo tempo, ter que restringir recursos e escolher movimentos mais legítimos do que outros. Né? Então, é um lugar de muita tensão, né? De muita tensão que vai sendo colocada aí. Eu acho que, basicamente, os pontos que eu queria chamar a atenção são esses, né? E queria muito deixar como último ponto essa questão da gente usa muito a palavra processo. Né? A processo é uma palavra muito cara, né, nas ciências sociais, principalmente nas ciências sociais que tratam de movimentos. Mas é muito difícil você operar com essa categoria. Porque muitas vezes quando você fala em processo, se esquece que os processos existem entre aliados e antagonistas, entre forças que disputam a sociedade, né? E que muitas vezes os resultados, a gente lê as coisas pelos resultados, né? E não pelo processo, usando a palavra processo no começo ao fim, mas tem uma ideia de que são os resultados, né, que vão dizer quem errou, quem acertou, qual a fragilidade, etc. E não ver perdendo um pouco essa riqueza dessa palavra processo, que ela sempre grávida de historicidade e traz continuidade e descontinuidade. Né? Então, operar com isso, eu acho que esse campo da juventude é um campo é quase um laboratório para certos conceitos dos movimentos sociais. Né? Até porque a própria categoria movimento social não é muito utilizado neste campo. Né? Porque, justamente por conta desses múltiplos movimentos sociais que ele contém, que ele modifica, mas modifica não de uma forma linear e cumulativa. Né? Então é um dos pontos que a gente poderia discutir nesse curso, que vocês têm, é até que ponto o conjunto de movimentos sociais que está se operando dá conta desses encontros entre os chamados movimentos sociais, designados principalmente nos anos, na literatura dos anos 70, 80, e esse outro momento, que é o momento, por exemplo, que a Marcha das Vadias, vou terminar com isso, acontece no mundo inteiro, em vários lugares do mundo, a partir de uma declaração do policial do Canadá, que toma em cada espaço características do local, aonde a partir de uma luta contra o machismo, né, no caso do Canadá, você tem vários recortes da sociedade local aparecendo. Não sei se no artigo que vocês leram, acho que que eu coloco que nesse encontro eu encontrei evangélicos, católicos, né, movimento sindical, movimento cultural,
presentes ali naquele momento, né? E que depois voltam, alguns jovens voltam para suas casas, né? E vão ter justamente militâncias online, como a Marcha das Vadias começa e provoca coisas, e outros vão utilizar essas novas tecnologias para enriquecer os seus próprios movimentos. Então, será que a categoria de movimento social dá conta disso? Como é que ela dá conta disso? Como é que ela tem que ser repensada nos dias de hoje? Pronto, acabou? Aí. Primeiro ponto, eu acho que é normal até que você ache que vai questionar isso, não é nem questionar, até de ouvir mais, né? É sobre essa coisa, quer dizer, a juventude enquanto um partido lá sujeito de direitos, e que tem uma datação aí dos anos 90, né? E até você coloca muito bem, quer dizer, fazendo referência desde os primórdios lá dos movimentos do início da República, né? Chegando até o movimento estudantil dos anos 60, e coloca esse corte aí como um corte importante para essa juventude como particular sujeito de direitos, né? Fazendo todo esse corte do ponto de vista também dos anos 80 como essa inserção, uma desinserção, a exclusão, né? A exclusão social forte que o jovem representa nesse momento. A minha questão desse assunto, se eu queria te ouvir mais, é porque, quer dizer, eu acho que tem uma percepção, né, que começa a ser desativada mais recentemente, uma crise, né, do socialismo real, e você tinha, do ponto de vista dos movimentos sociais, uma perfeita hierarquia, né, onde a prioridade estava no movimento operário. O movimento social era o movimento operário, né? Tudo mais era visto como força auxiliar desse movimento, né? Até porque a grande luta era exatamente atingir o socialismo e a classe operária era a vanguarda desse processo. Então, quer dizer, todas as análises serão feitas dessa maneira, e daí a categoria nova dos movimentos sociais, que começa, né, a surgir nos anos 70, e também essa categoria está informada também por uma quebra de um paradigma, né? São novos atores que começam a ter importância. No passado eles não tinham importância, porque eles estavam exatamente dentro, né, desse movimento maior. Então são o movimento das mulheres, o movimento dos negros, são novas identidades que vão surgindo, né, nesse momento com essa autonomia. Você tem que ser toda mulher dentro do Partido Comunista e tal, mas as mulheres só indo de fato se emanciparam na norma societária do socialismo, então essa é uma questão menor, né? E por aí, e havia um monopólio muito grande desse pensamento de esquerda, né, que controlava isso, né? Então, por exemplo, quer dizer, mesmo no caso do movimento elitismo, e indo mais para a reforma estudantil, quer dizer, eu concordo claramente que eles, né, nós, a geração de 68, a gente está lutando por uma coisa maior, que é transformar a sociedade, transformar a nação, etc. Mas havia uma pauta específica também nesse movimento, né? Por exemplo, os tenentes, além da quebra da República, da luta, eles estão lutando por um espaço maior dentro do Exército, do ponto de vista daquela baixa oficialidade, que não tinha, enfim, acesso a determinadas coisas, a curso, etc., que contestava aquela hierarquia, né? No caso do movimento estudantil também existe nos anos 60, né? Além da ditadura, você tinha coisas concretas, reforço universitário concretíssimo, né? Ou seja, uma demanda por um maior espaço público, nesse sentido público, como a universidade, o espaço da gente, etc. E aí, quer dizer, eu até junto com o seu final, que eu acho super interessante, até se você. Eu, sem dúvida nenhuma, eu acho que no governo Lula, essa também é uma dúvida que eu tenho, né? A gente tem uma espécie de antecipação de uma questão. Quer dizer, eu faço uma ponte com Vargas, guardada todas as diferenças, mas é um ponto seguinte. É claro que o jovem, a juventude, você falou também super bem, ela se torna uma ameaça. A classe trabalhadora foi uma ameaça no século XIX, século XVIII, e agora a juventude, nesse novo contexto, ela representa uma ameaça explosiva, a juventude, quantidade enorme de jovens, falta de emprego, né? O neoliberalismo aí, enfim, um contexto de efervescência desse é um potencial explosivo, né? Cabe ao governo se preocupar com este potencial, daí, naquele primeiro momento, aqueles projetos sociais voltados para exatamente neutralizá-los, né? E até, eu lembro, assim,
até muito Itamar lá em base, né, o militante do movimento favela, quer dizer, se irritava profundamente quando chegava qualquer dessas entidades, né, com esses projetos sociais, e sempre vendo o jovem favela como ameaça. Então tem que fazer um projeto social porque senão esse jovem vai virar bandido. Porque aquilo dá dele, né? E ele é um homoneiro, está nesse mundo, onde isso acontecer bastante, né? Então, esse momento aí, e do governo Lula, quer dizer, o que é que tem um investimento altíssimo também, de fato, na juventude, impressionante. Do ponto de vista de uma política de Estado, você tem, a Regina participou enormemente de toda a montagem dessa estrutura, você tem o Conselho da Juventude, a Secretaria Nacional da Juventude, foram realizadas várias conferências da juventude, enfim. As tais demandas juvenis, né, estão presentes ali na Valde através dessas entidades todas. Mas minha pergunta é, quer dizer, você até no seu texto, eu sei que você fala muito assim, vai fazer a política para a juventude, mas com a juventude ou sem a juventude? Porque uma das reivindicações dos outros movimentos sociais não foram tão bem atendidos, apesar de ter alguma força como o movimento, o MST, né, tentando juntar, que é impressionante isso, quer dizer, a política agrária desse governo foi, né, ou o próprio movimento de favela, que eu vou falar um pouco no ano passado, quer dizer, no caso a juventude ela foi muito perpinhoada nesse processo aí, né, e você levanta isso. Então, uma questão é isso, quer dizer, de fato, é feito quer dizer, esse ponto final que você levanta também super bem, da relação de Estado e sociedade, né? E até fazendo também essa ponte, todas essas novas, esse novo investimento começando nas áreas de comunidade, favelas e tal, a grande pergunta do humano, dos favelados que moram lá, é até que ponto ele vai ser ouvido, quer dizer, essas políticas vão ser feitas com a gente ou sem a gente, né? E até agora vocês foram ouvidos, né? No caso da juventude, quer dizer, isso eu digo, teve uma certa antecipação, porque essas demandas juvenis estavam onde? Já que não existe aí, até esse ponto também, que eu acho que é super interessante o discurso, que a gente não pode falar exatamente de um movimento estudantil, um movimento juvenil, enquanto movimento social. Então, sabiamente, inclusive, você participou dessas pesquisas, né? O Instituto da Cidadania já tem pesquisa. Essas demandas apareceram não através de uma organização concreta desses jovens, mas através de pesquisas que foram feitas. Quer dizer, digamos, o governo já tem vários instrumentos, inclusive através da pesquisa do Instituto da Cidadania, que você participou, né? Enfim, você tinha um investimento grande, né? Pesquisas para entender o que é que essa juventude quer, e aí para se elaborar políticas públicas em cima disso. Então, essas demandas juvenis são reivindicações ou são demandas? Tem uma diferença entre essas duas categorias, entendeu? Então, eu acho que é bem interessante essa coisa, por isso que me deu a ideia, né, um pouco, até que você estava falando, eu estou um pouco vendo vagas, estou vendo na cabeça, que até agora, né, eu estava falando exatamente ao longo do seu trabalho do Estado, da Secretaria de Antecipação. É claro que quando Vargas faz a legislação, ele está fazendo uma legislação porque a classe trabalhadora antes dos anos 20 estava reivindicando os direitos sociais, quer dizer, né, ele joga com isso, né, então claro que o governo Lula e a Dilma, né, eles estão se antecipando, aspas, mas em cima de um problema concretíssimo dessas demandas que aparecem, no caso lá da classe trabalhadora, foi em cima de muita demanda mesmo, de muito movimento. Aqui, essa é a minha pergunta, quer dizer, eu acho que é muito em cima de demandas concretas, mas que são, de uma maneira sábia, inclusive, porque é de fato, né, qualquer nação tem que ser construída. E aí Vargas também pensou nisso, quer dizer, fez políticas para a juventude, claro que um livro completamente diferente, era coisa daquela visão racistória, né, de vamos investir nos jovens, na educação, que é o setor. Mas a ideia que era fundamental investir na classe trabalhadora e na juventude também, né? Então, quer dizer, eu acho que teve um pouco esse projeto, quer dizer, eu acho que isso não diminui nada, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Outra coisa que eu acho super legal também, que a pessoa fala, é essa coisa das diversas identidades que se somam, né? Eu acho também não é uma especificidade da juventude, mas porque
Né? Se você pegar o movimento de favela também, você tem lá a mulher que é negra, que é favelada, que é mais isso aqui, ou outros movimentos, ou o movimento sindical também, as diversas identidades, ele está na igreja, tá? Mas no caso da juventude, eu acho que ele é mais gritante ainda, porque, como você falou super bem, quer dizer, você não tem um movimento, né? A identidade do ser jovem, ela é mais complexa, talvez, não sei se é mais complexa, mas essa superposição, né? Ela, pelo menos do ponto de vista desses novos movimentos, ela é mais forte, porque né, o corte de classe social, né? E outra coisa também interessante que tem a ver com a coisa também do movimento favela é a questão dos novos mediadores, né? Até dando o exemplo que eu vou utilizar, por exemplo, no caso das favelas, a Associação de Moradores em Crise, de repente o Afromeg, por exemplo, ele tem um papel tão importante para denunciar aquela situação através da música, né, do que uma associação de moradores não autorizada, etc. Então, quer dizer, tem esses novos mediadores que também cada vez estão sendo menos mediadores e mais, né, eu acho que do lado, principalmente do lado das favelas está sendo muito comum, acho que do lado da juventude também, quer dizer, você não nem tem mais intermediação, você tem, de fato, quer dizer, o próprio movimento se expressando como tal. Né?